até 2009, o meu trabalho ele era muito experimental, saca? Eu fritava mais em técnica, né? Tipo assim, tinha o meu estilo, fritava no estilo, né? Tinha que manter forte o estilo, mas não tinha uma pesquisa em si, não tinha um porém, não tinha uma explicação, né, para aquilo ali. E aí, quando me chamaram para fazer uma exposição em 2010, na Itália, num castelo, financiado pela União Europeia, onde eles me pagavam para eu poder expor, eu pensei, cara, tem que levar um negócio consistente, né? Então, assim, como é que eu vou dialogar aqui da melhor forma possível? Todos os lugares aonde eu ia, tinha negócio de santo, você via que tinha muito forte a presença da religião católica ali, né? E museu também, você via que os antigos artistas e tal, eles sempre traduziam a arte deles ali para aquele público ali que falava sobre aquilo. Então, assim, eu falei, pô, vou falar sobre isso também, mas eu queria falar de uma outra forma, né? Eu queria desmistificar algumas coisas da igreja, né? E foi a primeira vez que eu fiz uma série que tinha uma pesquisa que era Toda Vida é Sagrada, que eu coloquei Jesus com Maria Madalena, né? Coloquei São Francisco com Santa Clara, né? E trouxe pessoas mundanas, né? E coloquei elas com auréolas, né? Tipo assim, tentando trazer que aquele pedestal lá em cima, onde está Jesus Cristo, às vezes a gente coloca ele tão longe, tão difícil, né? De tocar, né? Que eu trouxe pessoas mundanas e trouxe ele nesse contexto justamente para a gente ter uma outra ideia, né? Sobre religião, sobre espiritualidade. E aí, quando eu coloquei isso, eu vi que eu estava fazendo uma pesquisa. E aí eu trouxe essa coisa, mas com uma pegada street, com os meus personagens. A pesquisa, ela é um trem muito louco, né? Porque tudo faz parte, mas tudo aquilo que você veio antes faz parte também, né? Quando você pega uma coisa, tipo assim, uma música, aquilo tá te ajudando a entrar num temazinho para ser algo um pouco mais particular do que aquilo que você já costuma fazer. Mas vai estar dentro ainda daquilo que você costuma fazer, porque faz parte dessa carga toda que você veio trazendo, sabe? São os livros que você lê, a região onde você está, que tipo de crença predomina ali, aquilo também vai influenciar na sua obra. Né? As pessoas com quem você conversa, os lugares onde você já foi. Eu, por exemplo, né, eu gosto muito de misticismo, sim, gosto, mas também gosto muito de política, né? Então, assim, acaba que o meu trabalho ele se atrela ali. Vamos descobrir, então, quais são os povos, né, que eu quero retratar, alguma lenda que dá para rebuscar disso, o que isso se entrelaça com a minha verdade, com a minha história, onde que isso se encontra. É ali que vira arte, né, quando toca o todo, né? Isso faz parte de uma das coisas que vão influenciar sobre a obra, que é o contexto externo, né? Porque o interno ele vai além disso também, né? São os seus desejos, os seus anseios, as suas frustrações, aquilo. Se você consegue jogar aquilo na obra ali também, ali é interessantíssimo, né? Não tem que permear sempre o belo, né? A arte, né? Ela também pode vir de frustração, ela pode vir de raiva, de indignação. Para fazer esse tipo de pesquisa, às vezes é necessário você sair de perto, né? Leonardo da Vinci, quando dava as aulas dele lá sobre perspectiva, ele falava sobre isso, né? Tipo assim, quanto mais longe você está, mais claro você vê. Se você está no meio do furacão, você é o furacão, entendeu? Agora, quando você se retira do furacão e olha o furacão, você fala, ali tem um furacão, então é ali que eu estava. E você entende mais também, né? O autoconhecimento, você se entender, saber quem é você nesse planeta, quem veio antes de você. O amadurecimento artístico, ele vai além dessas técnicas e da estética usada para realizar um bom trabalho, né? A pesquisa, ela passa por várias etapas durante esse percurso da vida e, assim, talvez ela nunca chegue a um fim. Foi mais na Itália que eu comecei a pintar mais telas, não pensando, tipo assim, vou pintar tela porque algo que fica. Ou então vou pintar a tela para levar para a galeria. Não, é porque eu cheguei lá e o inverno, muito rígido, chuvoso, úmido, fica difícil você ficar indo para a rua pintar e tal, fazer as coisas. Então eu comecei a pintar a tela. Aí nisso começou a aparecer a oportunidade de criar essas exposições também, né? E esse cara que eu trabalhava com ele me pedia sempre telas, ele sempre encomendava algumas coisas de mim, né? E numa dessas telas eu fiz toda uma situação que era tudo interligado, tudo tinha um porquê. Era um castelo, aí tinha um rato vindo, tinha um gato,
agora eu não vou lembrar, mas tudo tinha uma ligação. A única coisa que não tinha explicação era o peixinho ali. E aí na pesquisa de Jesus Cristo, eu fui descobrir que ele era o avatar da era de peixes, né? Aí eu fui descobrindo que o peixe, ainda na Ásia, ele já tinha uma conotação super espiritual, que era a busca da espiritualidade. Então essa busca da espiritualidade era justamente o que eu estava jogando nas obras, que era uma mistura do sacro com o profano, mas para buscar essa nova espiritualidade, né? Vamos dizer um pouco mais mundana também, né? Aí o peixe, sendo muito sintético, né? Tipo assim, ele tem uma forma sintética, eu comecei a usar ele como carimbo também, né? Ele estava sempre todas as pinturas que eu fazia, eu botava o peixe, porque o antigo símbolo do cristianismo era um peixe. Então eu começava a colocar ele quase como marca d'água, como um carimbo, e aí ele foi ganhando forma, ele foi ficando mais vivo, foi ganhando um sorriso, né? Então ele veio se moldando com o tempo também. E no final ele acabou sendo a minha marca, porque o próprio grafite tem isso, né? Do carimbo, da repetição, né? De você ir pra rua e meter um bombe, que é o bombe, né? O flop, que você mete igual, pá, 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 pá. É quase um sticker, né? Que você mete em vários lugares. Então essa repetição também, ela cria essa identidade, né? Que as pessoas batem o olho e falam, fulano. Lógico, pintou a cidade toda daquele jeito, né? Fazendo sempre aquela marca, aquela marca, aquela marca. Então acaba ficando. A obra, ela se instala mesmo depois que ela já está bem composta, né? Vamos dizer assim, não é o primeiro quadro, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, que você faz a série, que você conversa sobre aquilo, que você escreve sobre aquilo, né? Aí aquilo começa a se tornar aquela identidade forte que, independente se você fizer de vermelho ou de... né? Porque às vezes a identidade está na cor, né? Mas às vezes ela está na forma, ela está no jeito, ela está na própria mensagem que você quer passar, né? As pessoas, elas entendem, elas conseguem enxergar isso, né? Porque tem gente que, por exemplo, o capitalismo ele é tão cruel às vezes, né? Que o artista ele fica preso nos trabalhos comerciais porque ele tem que pagar as contas, né? Então ele vai na demanda mesmo, né? Ô, rapaz, você faz um pão na padaria? Faço. Você faz um hambúrguer ali não sei aonde? Faço. Você faz um negócio de circo ali não sei aonde? Faço. Você faz a minha filha ali no quarto? Faço. E ele vai aprimorando com isso, com certeza, mas só que ele deixa o tempo dele de pesquisa de lado para poder realizar esse tipo de trabalho comercial. Então, existem muitos artistas que atuam na rua, no contexto urbano, que têm um bom trabalho, né, tem uma boa técnica, atinge, né, uma boa estética, mas só que não tem uma identidade forte, justamente por conta disso, né, pelo fato de não ter tido tempo, forma, como, né, ou então tino de lidar com a pesquisa. Teve uma situação lá na Palestina que eu cheguei com uma ideia, né? Eu falei, vou no meu espírito John Lennon aqui, levando a paz do mundo, né? Sem fronteiras, né? Pra que esse muro? Galera, vamos falar de paz e amor. Fiz 2 peixes assim vindo, aí o cara, pô, legal demais e tal, e no meio meti um coração e escrevi a força do amor, né? The Power of Love e tal. Aí o cara foi, legal, mas e esse coração aí, rapaz? Aí eu falei, esse coração aí tá aí, ué. Ele, não, mas a gente primeiro tem que, né? Eu não sei se eu curti esse coração não, porque acho que ele tá meio duro. Começou a arrumar umas desculpas pra tirar o coração, sabe? Aí eu falei, não, mas deixa o coração e tal. Eu peguei meu caminho e fui embora, voltei pra cidade onde eu tava, que era Ramallah. E aí tinha um grupo de italianos que estavam de artes circenses. E eles foram pra essa cidade, que era um festival grande, né? Aí eles chegaram lá e eles mandaram uma mensagem pra mim, falando, cara, tô aqui, Mohamed aqui, mandou apagar aqui o negócio seu aqui, velho, mas olha, ele pediu pra não te mostrar, velho, mas toma uma foto aí. Me mandou a foto, era os peixão, pá, e no meio só um bloquinho branco, assim, sabe, quando tinha um coração. Mas só que ele lá me falou, né, tipo assim, cara, antes desse papo de amor e paz, tem que vir a justiça, irmão. Né, no inglês dele, né, e eu no meu inglês, tentando entender e tal, e eu falei, tá, beleza, eu entendo, mas o coração fica, fui embora. Mas eu demorei para entender isso, entendeu? Que era a questão local. Primeiro você chega, você respira, você entende. Eles me chamaram, tipo, quase um mês antes do trabalho, para eu poder entender a situação, entendeu? E do mesmo jeito eu tava com a minha convicção interior. Eu queria desenhar coisas
que trouxessem um afago, que trouxessem uma leveza, né? Que às vezes a cidade já te pesa muito, né? Antes de eu ir para a Ásia, eu estava lendo um livro que chama 1420, o ano que a China descobriu o mundo. E aí esse livro conta a história da China inteira, saca? Aí eu comecei a rabiscar um monte de coisa, né? Mas sempre assim, com os meus personagens e tal. Aí na hora que eu cheguei lá, que eu fui entender também. Aí eu levei, tipo assim, elementos pro muro, eu fiz pessoas asiáticas, né? Joguei gato, joguei peixe. Então você sempre tá tentando resgatar um pouquinho de onde você vai, né? O que você vai estar fazendo. O local, ele sempre influencia. É assim, lógico que você tem o seu, né? Às vezes eu já chego com, tipo assim, eu hoje trabalho com essa série há muitos anos. Onde eu vou, eu levo o universo interior. Mas tem hora que não dá, tem hora que você encaixa de outra forma. Qualquer lugar que você vai pintar dentro de uma favela, às vezes você tenta dar um certo contexto, né, dependendo ali de onde você está. Né, igual a gente foi pintar no Granja, a gente pegou uma música de Nelson Cavaquinho, né? Pegamos uma quina, fizemos um sol, mas só que a gente fez uma brincadeira que era tipo meio instagramável, que eles falam, né? Que era para criançada, porque a luz do sol, ela vinha até o chão e dava um espaço aqui para a pessoa poder brincar também, né? Porque ali era um espaço onde tinha uma quadra, onde a turminha lá bater uma bola, brincar, correr e tal, enfim. Eu acho que o artista jovem, ele não tem que ficar focado só na referência, sabe? Né? A gente acaba sintetizando tudo que está ao nosso redor, mas mais do que a pintura em si, eu acho que é se formar como ser humano, sabe? Porque isso vai trazer o conteúdo para você ter uma boa arte, né? Tipo, é se interessar por coisas realmente que valham a pena, né? Entender realmente sobre humanidade, né? A gente acho que a arte trata muito sobre isso, né? Sobre comportamento, sobre humanidade. O artista, ele nasce dentro do contexto que ele vive, né? Então, assim, é ficar atento a isso, né? Ficar atento ao seu contexto e tentar sempre se formar como uma pessoa, né? Tentar fazer uma pesquisa interior, né? De quem é você, de quem é os seus pais, a família, o local, a região, né? Tentar entender de forma geopolítica, né, aonde que você está, quem é você. E viajar sempre é bom, né? Se você tem a possibilidade de ir para uma cidade do lado, né, ou cria essa possibilidade, né, ou se tem, pega essa possibilidade, vai, transforma, conhece pessoas, conversa, pinta, deixa sua marca, né? Esse aí que eu acho que é o grande lance mesmo, assim. Tem um trem que eu acho legal, que é da obra do Abraço, por exemplo. Eu cresci numa família de classe média, de um pai preto, de família preto com preto, e de uma mãe branca, de família branca com branco. E o meu pai e minha mãe quebraram essa corrente, foram os primeiros. Então eu, filho mestiço, vamos colocar assim, mais negro do que branco, sempre vivi essas questões assim dos anos 80, 90, né? Tipo assim, cabelo ruim, né? O preto correndo, é ladrão, e todas aquelas questões que envolvem o social nosso, né? Fui morar lá na Itália e aí, né, cheguei lá e eu vi uma grande migração da África, né? Porque eles passam por Lampedusa, que é mais próximo, é uma ilhazinha antes ainda da Sicília, e de lá eles vão para Calábria, que é onde eu estava. Fiquei vendo aquele movimento grande e eu pensando, pô, mas aqui eles sofrem igual lá no Brasil, que loucura, cara. Tipo assim, eles lá querendo um trabalho, pedindo esmola na rua, e eu falei, pô, vou fazer uma pintura. Já tinha entrado nesse contexto do universo interior, que são pessoas sem o invólucro, né? Você não tem tom da pele, né? Então elas não têm mais etnia, a etnia chega a sumir, a gente desaparece com a etnia para falar sobre ela, né? Então as pessoas são o que elas sentem, elas são o que elas vivem, elas são esse universo interior inteiro que tem dentro delas. Geralmente eu tento colocar uma ideia de um horizonte infinito mesmo, né? Por isso que eu uso muito o céu, que traz essa imagem com mais facilidade. E aí nisso eu falei, pô, vou fazer a Europa abraçando a África. E isso é um porto próximo, né? Lá tem um porto próximo onde chegam, né, vários imigrantes e tal. Aí eu falei, então aqui mesmo, eu fui pintei, tive uma ajuda lá de uns moradores locais, me ajudaram e tal, e eu pintei esse abraço, era um predinho de 3 andares.
Aí depois de um tempo, eu continuei pintando abraço, e onde eu ia, o povo, pinta abraço, adoro abraço, pinta abraço, o abraço que você fez é lindo. E aí eu fui entendendo muito mais, que eu fui entendendo que aquele abraço, eu também casei com a mulher branca. E lá na Europa, eu me enxerguei muito mais negro do que aqui no Brasil, que a gente criou o termo moreno. Lá eu era preto, ponto, acabou, então era branco com preto. Eu sou filho de branco com preto. Então esse abraço, na verdade, ele sou eu. Eu estava falando da África sendo abraçada pela Europa. Mas só que, na verdade, isso sou eu. Então isso faz parte da minha pessoa, da minha história, de tudo que eu vim vivendo, vendo, de todo o preconceito, racismo, de truculência policial, né? Então isso tudo eu vim trazendo e quis transformar isso em uma poesia, né? em arte, mas só que sem ter aquela percepção de que realmente está fazendo aquilo. Eu só fui entender depois de muito tempo, depois de muitos abraços. Que eu fui entender, cara, então é isso, esse contraste que eu fico colocando nas minhas obras, entendeu? É porque é isso, sou eu. E acaba que isso fica muito verdadeiro. Porque é uma verdade, não tem como você fugir daquilo, né? Aí me chamaram para pintar aqui em BH, e já era um contexto diferente, mas era mais ou menos o mesmo contexto. Porque o Brasil, ele é mixigenado nesse contexto. A gente criou essa questão que amalgamou muito bem os povos, então virou um abraço dos povos. Aí eu fiz até o personagem que seria negro, ele é um negro indígena, né? Ele tem um cabelinho meio que de cuíca, assim, a mulher tem meio que um penacho, um trem assim. Então é um abraço de todos os povos, né? Então trouxe para um contexto belo-horizontino, mas mundialmente falando, o contexto continua o mesmo, né? E a essência é aquela. O abraço é uma linguagem universal, né? Ela pega todo mundo também, né? Por isso que eu acho que acabou pegando tanta gente e o abraço fez tanta fama, assim, né? De ter rodado tantos lugares no mundo, assim, ou com tela, ou com mural, né? Ele fala por si só. Não é meu, não é uma coisa minha, né? É uma coisa de todos. Eu sou poeta. Eu escrevo, né? Eu canto, né? Acabou que eu fui mais pro rap, mas eu continuo fazendo as minhas poesias. Eu acho que muito influencia também na minha arte pictórica, que é meio poético, sabe? São imagens meio oníricas, assim, parece meio um sonho, né? E ao mesmo tempo é lúdico, assim, e às vezes é leve, sutil, saca? Tipo, tem um quê de sensibilidade, assim como uma poesia, como uma escrita às vezes, né? Quando você quer fazer uma coisa para falar de suave, para falar leve, né? Eu acho que tem a ver essas coisas, sabe? Elas vão se acumulando ali, tudo vai criando a obra, né? Porque no final a obra é o artista em si, né? Ele é a síntese daquilo dali, né?